Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma vez fazermos uma breve meditação em mais uma porção da Palavra de Deus para o nosso elevo, para o nosso crescimento espiritual. Desta feita vamos estar analisando um texto no Antigo Testamento, texto que vai nos contar a história de um homem que passa por um problema, passa por uma dificuldade, mas recebe de Deus a solução do seu problema, depois de ter entendido, na verdade, a vontade de Deus. O texto se encontra registrado no segundo livro dos Reis, no capítulo número 5. Nós vamos estar analisando, comentando o versículo de número 14. Vai ser o versículo base para o que nós vamos, na verdade, analisar e comentar para o nosso elevo. Diz-nos assim a palavra de Deus: Então chegaram-se a ele os seus servos e disseram-lhe: Senhor, meu Senhor, se o profeta te pedisse alguma coisa grande, não faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Esse aí é o registro bíblico do segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo de número 13. Esse versículo está dentro de um contexto, começando no primeiro versículo do capítulo 5, que conta a história de um homem, um general do exército do rei da Síria, um país vizinho a Israel, que no momento histórico era um reino em crescente, estava crescendo, em crescimento na verdade, e ele estava desbravando, conquistando muitas coisas, e dentro de uma dessas incursões do exército da Síria, eles entraram em Israel, levando de lá cativo algumas pessoas, e dentre elas, uma menina. A Bíblia não dá o nome da menina, mas pelo que a gente conhece do texto bíblico, era uma menina de fé e de conhecimento. Vamos lá. A história diz que essa menina vai trabalhar a serviço da esposa, da mulher de Naamã, o general do exército. Naamã, por sua vez, era um homem profissionalmente, ele já tinha alcançado o nível mais alto no exército. Ele era realizado, na verdade, profissionalmente. Por certo, era um homem invejado. Quem sabe quantos e quantos jovens olhavam e desejariam ser igual Naamã era. Mas a Bíblia diz que Naamã, ele tinha uma enfermidade. Naamã era leproso. E lepra, dentro do contexto do mundo antigo, não é o mesmo que se falar de lepra dentro do nosso contexto da atualidade. Hoje já se há tratamento, cura, até para esse problema da lepra. Mas no momento histórico, no mundo antigo, lepra ela tinha algumas conotações. E uma delas, a lepra, ela é vista como uma maldição de Deus para o homem, na vida de um homem. Quer dizer, uma pessoa com lepra quer dizer, Deus está te reprovando, Deus não é contigo. E, por outro lado, lepra também afastava o homem da convivência social, afastava o homem do meio da sua família. O homem ele sofria um preconceito muito grande. Então, lepra não era uma coisa, uma doença comum, como nos nossos dias. E Naamã, ele era acometido de lepra. E, tendo levado esta menina para trabalhar em sua casa, para ser serviçal, essa menina descobre esse problema de Naamã. E com muita fé, ela dá a Naamã os caminhos do milagre. Ela diz para sua senhora: olha, se meu senhor, que no caso é o Naamã, estivesse diante do meu senhor em Samaria, que no caso é o profeta Eliseu, ele ficaria curado. Ouvindo isso, por certo, de sua senhora, Naamã
muito se alegrou e já preparou a sua comitiva e já foi em busca do milagre, da solução do seu problema. Porque mesmo ele sendo uma pessoa realizada profissionalmente, uma pessoa de posses, por certo, a medicina não tinha solução para o seu problema. E ao ouvir do profeta de Israel, ele vai em busca do seu milagre. Chegando nas terras de Israel, a saber, em Samaria, Naamã se surpreende. Naamã é surpreendido pela comitiva mandada por Eliseu, que vai ao seu encontro e diz algo que não estava dentro dos planos de Naamã. Naamã dizia consigo mesmo: se ele é um profeta, se ele é alguém de Deus, colocará as mãos sobre a minha cabeça, orará sobre a minha enfermidade e ficarei curado. Simples assim. Mas não eram os planos de Deus para Naamã. Naamã precisava descer, Naamã precisava se humilhar, Naamã precisava reconsiderar algumas coisas. E essa comitiva vinda de Eliseu disse: Naamã, o homem de Deus manda que você mergulhe 7 vezes no Jordão. Pronto, ficará curado. Esse é o preço do milagre. Mas a Bíblia diz que Naamã muito se indignou com aquela palavra, porque, por certo, ele pensava, ele que era um homem acostumado a dar ordens, ele pensava: vai ser como eu pensei. Mas muitas das vezes não é como a gente pensa, mas como Deus quer. Prosseguimos. Naamã se indigna e diz: olha, tem rios muito melhores do que o Rio Jordão na minha terra. Por que eu viria aqui, mergulharia no Rio Jordão? E muito se indignou. Agora a gente chega no versículo da nossa meditação nessa hora. Um dos seus servos que o acompanhavam na sua comitiva, ao ver a indignação de Naamã, mas por certo percebendo o milagre tão perto, ele interpela Naamã e diz: Senhor, se o profeta lhe pedisse uma coisa grande e dissesse que através daquilo você seria curado, implicitamente ele quer dizer: Naamã, se ele te pedisse muito dinheiro, muitos bens pela tua cura, você não entregaria? E Naamã refletiu consigo mesmo, por certo, e ele continuou, o servo continuou dizendo: Senhor, ele pediu simplesmente que tu te laves e ficarás curado. A gente termina essa história aqui e começa a nossa reflexão. Qual o preço do milagre? O que você seria capaz de fazer para alcançar um milagre? Existe uma quantia, financeiramente falando, monetariamente falando, existe um preço, um valor, melhor dizendo, que possa traduzir a alegria de um milagre, de uma cura, de ver alguém levantando de uma enfermidade, de ver um lar restaurado, uma família restaurada, um drogado sendo reabilitado, sendo reintegrado ao convívio social, um alcoólatra vivendo uma vida digna, voltando para a sua família. Existe um preço, existe um valor que possa pagar um sorriso nos lábios de alguém que recebeu uma cura de uma enfermidade incurável. Qual o preço de um milagre? A Bíblia diz no texto áureo, no capítulo 3, no versículo 16 de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual o preço do milagre? A Bíblia diz que Deus deu o seu único Filho, para que nós fôssemos libertos da condenação. Qual o preço do milagre? O que um homem seria capaz de doar ou de dar para receber um milagre? Eu creio que o mais vil dos homens, ele dispensaria bens materiais, carros, casas, mansões, conta bancária,
para ver alguém curado ou para receber a cura de si mesmo. Foi assim com aquela mulher do fluxo de sangue. Gastou todos os seus haveres, mas mesmo assim não encontrou, porque a solução estava em Deus. E quando ela se prostrou diante de Deus, tocou na orla das suas vestes, nas partes mais baixas, recebeu o seu milagre. Ei, qual o preço do milagre? Existe um preço? Existe algo que possa pagar um milagre? Um testemunho de um milagre, você vê alguém testificando a cura divina no momento que a gente vive, em que as enfermidades têm assolado, em que portas estão fechadas para muitos. Não existe um preço que pague a alegria de alguém sendo curado, liberto e vendo as portas abertas. Agora eu mudo a reflexão e a pergunta para nós terminarmos. O que você tem feito para que o milagre aconteça na sua casa? O que você tem feito para ver uma mudança no seu lar, na sua vida? O que você tem feito? Aonde você tem batido? Quem você tem buscado? Qual preço você tem pago? Ou você simplesmente está com os braços cruzados esperando que o milagre caia do céu? Sim, Deus é o dono do milagre. Mas Naamã tinha sua parte a fazer. Mergulhe, Naamã, 7 vezes. Desça, Naamã. O rio pode não ser o que você queria. A coisa não está acontecendo, quem sabe, da maneira que você queria, mas esse é o caminho do seu milagre. E você? Será que Deus já não te falou qual é o caminho do seu milagre, da solução do seu problema? Entre por ele. Entre por ele. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão pensar, entre por ele. Se é para renunciar, renuncie. Se é para você deixar, se despojar, se despoje. Mas vá em busca do teu milagre. Vai. E com certeza você vai ser bem sucedido. Deus abençoe. Ficou um pouco longa essa nossa reflexão, mas eu quero que você receba com carinho esta palavra e que Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.